Você sabe que eu tava olhando um negócio que me deixou preocupado. Preocupado, que é assim que soletra, né, Weintraub? Preocupado. E que é o seguinte, cadê as quadrilhas? Eu fiquei... Não é quadrilha de São João, não. É quadrilha de ladrão, de vigarista, de bandido. Porque olha só, a gente se acostumou com uma explicação fácil para roubança no Brasil. Super fácil. Então era assim, você ia entrevistar o Deltan Dallagnol e ele dizia o seguinte, a gente vivia num país da impunidade pro colarinho branco. Então ninguém era punido, nenhum centavo era recuperado, empresários e políticos, eles armavam um esquema brutal, tomaram um belo de um dinheiro e a gente fez a Lava Jato, 5 anos de investigação, nós pegamos 14 bilhões de reais. A corrupção foi desnudada. Ele usa essa expressão, a corrupção política foi desnudada. Ah, legal, bacana, eu acho bom, tem que desnudar mesmo a corrupção. Bom, aí a gente tem o seguinte quadro. Nós estamos, nesse momento, entregando o auxílio emergencial, que é uma coisa vital. Mais de 80 bilhões de reais já pagos a 64 milhões de pessoas. Segundo o Tribunal de Contas da União, pelo menos 8 milhões de pessoas não deveriam ter recebido. Só lembrando, a Lava Jato, 14 bilhões de reais de desvios recuperados. 8 milhões de pessoas não deveriam estar recebendo o auxílio emergencial. Significa, tem pessoas que provavelmente deveriam estar recebendo e não estão, mas tem 8 milhões de pessoas que não deveriam estar recebendo, que diz o Tribunal de Contas da União. Isso representa 3,6 bilhões de reais por mês de dinheiro entregue a quem não deveria recebê-lo. É um desvio, é uma despesa indevida. 3,6 vezes 3, que o auxílio emergencial é de 3 meses e vai se estender, nós estamos falando em 10 bi, mais um quebrado. O quebrado é mais de bi, né? 10 bi, 11 bi de reais. Quase os 14 da Lava Jato. Só aqui no auxílio emergencial. Quem é a quadrilha que está explorando isso? Tem uma quadrilha? Qual é a quadrilha? Uma quadrilha que reúne 8 milhões de pessoas? É possível existir isso? Uma quadrilha que envolve 70 mil militares? Claro que não. Quer dizer, tem alguém que chegou para os 70 mil e falou, gente, vamos fazer? Ou foram iniciativas individuais de gente que acha que deve receber? Você vai olhar no Tribunal Superior Eleitoral e você vai encontrar gente que doou dinheiro para a campanha que recebeu auxílio emergencial. Como é que o cara doou dinheiro para a campanha e recebe auxílio emergencial? Doou mais de 10 mil reais. Como pode isso? Estou falando do auxílio emergencial. Agora vamos ficar no mesmo assunto, que é a pandemia. Durante a Copa do Mundo, o Brasil investiu 25 bilhões de reais num mar de sacanagem sem precedentes. Falamos disso aqui, o Felipe Bueno tem esse tema como algo que o incomoda particularmente, sempre chama atenção para isso. 25 bilhões de reais em 10 cidades, 12 cidades, sei lá. Obras que não ficaram prontas e não vão ficar prontas. E não tem por que ficar prontas mais. Elefantes brancos, com 25 bilhões de reais, a taxa de desvio foi monumental. Estádios e tal. Agora nós estamos gastando 400 bilhões de reais na área da saúde. E a Polícia Federal começa a fazer suas operações. Aí ela vai fazer uma operação e fuça daqui e chega na cidade de Aroeira, no interior da Paraíba. Ela vai fazer uma operação, chega no Amapá e encontra sacanagem. Aí ela vai no Tocantins, tem sacanagem. Daí ela vai olhar no Ceará, tem sacanagem. Aí ela vai olhar em Pernambuco, tem sacanagem. Tem sacanagem municipal, tem sacanagem estadual, tem sacanagem federal, tem sacanagem de toda parte. Com dinheiro da saúde. No Rio de Janeiro, dos 7 hospitais de campanha prometidos, 2 ficaram prontos. E nós estamos falando 2, porque é 1,5, né? O Jornal da Band botou uma equipe na porta no dia da inauguração, apareceram 5 pessoas para serem internadas naquela porcaria daquele hospital de São Gonçalo. E os outros 5 hospitais? Cadê os hospitais? Aí ontem, perdeu o emprego
saiu, deixou a secretaria, o segundo secretário da Saúde, Fernando Ferri. E ele deu uma entrevista para o jornal O Globo, que é estarrecedora. Pergunta o jornalista: quais motivos fizeram o senhor pedir a exoneração da Secretaria Estadual da Saúde, 36 dias depois de ser nomeado para o cargo? Olha, não vou sujar meu CPF. É um descalabro administrativo. Tem uma série de coisas que fizeram na gestão passada e que não dá para resolver. Problemas deixados pelo Gabriel Neves, subsecretário executivo de saúde, que está preso, e pelo Carlos Frederico Duboc, ex-superintendente de orçamento e finanças, que está preso. E não sei se mais alguém vai ser preso. Até resolver todos esses imbrólios, iria demorar mais uns 2 ou 3 anos. Aí eu pensei, até um certo tempo, a culpa é da gestão passada, mas depois de um certo tempo, a culpa passa a ser do gestor do que assumiu. Fiquei com medo de responder na justiça. Aí pergunta o jornalista: pode exemplificar a série de coisas impossível de ser solucionada no momento? Ele fala que são contratos com organizações sociais que venceram e o governo não pagou. Aí ele foi falar com a procuradoria se poderia pagar, e aí falaram: é improbidade administrativa pagar. Aí fui falar com o Ministério Público, disse que isso é uma decisão do secretário. Eu disse: vem cá, e aí? Aí ele vai contando que falta equipamento, que falta respirador, que falta remédio. Disse que o poço é mais fundo ainda. Marcou uma reunião com representantes do sindicato dos enfermeiros para ver 240 deles tinham sido demitidos. No dia da reunião, o superintendente de finanças dele foi preso. Aí ele falou com a mulher do sindicato, ele dizendo: eu falei para a mulher do sindicato, desculpa, o Fred foi preso, o que você quer que eu faça? No dia seguinte, ela pegou um carro de som, foi para frente da secretaria, depois descobri que ela era afiliada a um partido político e ia ser candidata a vereadora. Se eu não sou isso, não dá para entrar nesse jogo. Ou seja, no Rio de Janeiro, bandalha em toda parte. Você sai olhando e a pergunta que eu fiz no início: Pernambuco, Amapá, Rondônia, Ceará, Tocantins, Santa Catarina, Maranhão. Cadê a quadrilha? É uma quadrilha? É aquela coisa simplificada do Dallagnol, os empreiteiros, os políticos se reunindo com os empreiteiros, os lobistas, formaram uma quadrilha, um núcleo, um cartel. Cadê o cartel que junta Rondônia, Ceará, Tocantins, Santa Catarina, Maranhão, Rio de Janeiro? Como é que pode um negócio desse? Na esfera estadual, na esfera municipal? E no auxílio emergencial? Cadê as quadrilhas? Não tem uma quadrilha. Uma quadrilha. Tem centenas de quadrilhas. A Polícia Federal não vai ter mais nome para as operações daqui para frente. Quer dizer, ou pelo menos vai ter que contratar gente para pensar em nome, porque vai acabar nome, não tem mais nome. Operação, não sei mais o que. Ou então vai ter que recorrer, tipo, Poderoso Chefão 1, 2, 3, vai ter que ter 1, 2, 3. Porque só com nome vai acabar a língua portuguesa com esse tanto de operação. Quantos agentes a Polícia Federal tem que ter para fiscalizar? O Tribunal de Contas da União tem 1.500 caras para fiscalizar, auditar as contas da União. Como é que faz? Depois, quem é que vai auditar o Tribunal de Contas? Se tiver malandragem lá, pega o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, prender os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. A minha pergunta é: cadê a quadrilha? Cadê a resposta fácil? Nós temos um problema sério de corrupção. É provável, é bem possível que a gente esteja diante da maior sacanagem com dinheiro público de toda a nossa história, maior que o Petrolão, porém pulverizado. Sem um Marcelo Odebrecht, sabe? Sem um Gedel, sem um Lula, sem um... Cadê o cara que você aponta? Não, esse cara aqui explica tudo. Não tem. São centenas e centenas e centenas. Você está comprando coisas exóticas, você está comprando coisa que nunca se comprou. Imagina, vamos comprar respirador, um monte de respirador. Aí o sujeito abre um escritório, 2 telefones, fica num canto qualquer e falando com algum país intermediário para tentar ver se consegue. Como é que faz? Como é que você calcula preço? Preço da hora, preço do metro quadrado? No momento que está o planeta inteiro comprando respirador, brigando por EPI, brigando por máscara, os preços obviamente não são os de sempre. Mas nós estamos conseguindo fazer sacanagem aonde está o dinheiro. Conversava eu com o Gil Castelo Branco,
da ONG Contas Abertas sobre esse assunto, e incomodado, assim, mas Gil, pelo amor de Deus, nós não temos o vigarista, que a gente pode prender e botar numa cela de vidro para todo mundo ficar olhando, o maior vigarista da história do Brasil. Não tem o rei do petrolão na versão saúde. É uma montoeira de gente, 8 milhões de pessoas no auxílio emergencial. E isso é um problema sério. O corrupto, ele se movimenta por estímulo e medo de punição. Cadê o medo de punição? Então a explicação do Dallagnol, nós tínhamos um país que era impune para os vigaristas do colarinho branco, e agora? Cadê? Como é que você combate como é que está acontecendo com essas pessoas? Cada pena um pavão, cada enxadada uma minhoca, a Polícia Federal se desdobrando. Como é que a Polícia Federal vai dar conta disso? Não dá. Aonde a Polícia Federal vai, tem. Não tem como ela resolver esse problema. Só na base da Polícia Federal tem que ter. A Polícia Federal está fazendo um trabalho magnífico, mas como que a Polícia Federal vai dar conta disso tudo? Então, nós temos um problema educacional gravíssimo. Como tudo, diga-se de passagem, passa pelo problema educacional, e nós temos que ter um sistema punitivo que está mal montado. É fácil demais roubar. Antes, a gente falava que o problema do Brasil era a burocracia para comprar. E mesmo assim roubavam com a 8666, a lei das licitações. Aí disseram, temos que confiar mais, né? Tem que flexibilizar. E flexibiliza, os caras roubam também. E quando eu digo os caras, eu não sei nem de quem eu tô falando. Porque eu não sei quem é o picareta. O que eu sei é a Polícia Federal está encontrando um monte de sacanagem. O Ministério Público está encontrando um monte de sacanagem. E você vê os preços, você fala, não é possível ter um monte de sacanagem. As histórias de Santa Catarina são vergonhosas, mas também não é só lá. De forma que nós temos um problema que talvez seja maior do que a Lava Jato. Se dos 400 bi tiver 10% de sacanagem, dá 3,5 Lava Jato. Se tiver 3% de sacanagem, que era a taxa de propina da Lava Jato, que se dizia, vai dar uma Lava Jato. Uma Lava Jato na Covid-19. Em 3 meses, gente. Não uma Lava Jato de uma vida. A Lava Jato começa em 2006, vai acabar em 2014, que eles começam a investigar. 8 anos de corrupa, 14 bi estimados pela turma do Dallagnol. Em 3 meses nós estamos desviando 3% de 400, 12 bi, mais os 10 bi do auxílio emergencial. Me explica isso. Então tem um negócio que a gente tem que olhar com vergonha, porque os 8 milhões de pessoas que estão pegando auxílio emergencial são pessoas como nós. Não é que são marginais de grandes quadrilhas, não, são pessoas que resolveram preencher um cadastro e tomar uma grana, que não tem direito de tomar. Mas eu pago meus impostos, não recebo nada do Estado. Bom, mas você tem direito de receber R$600? Se tem, vai em frente, aí você não vai fazer parte da lista dos 8 milhões. Mas essa estimativa, que também é uma estimativa, vamos lá. Mas será que todo mundo que está pedindo merece receber? Será que um doador de campanha que deu R$10.000 para campanhas eleitorais tem direito de receber R$600 por mês, tomando dinheiro de quem deveria estar recebendo? Então, para pensar, nós vamos voltar nisso, temos que voltar nisso, mas pode estar havendo uma outra Lava Jato, sem uma grande quadrilha por trás. E a gente terá conseguido no Brasil, inventar a corrupção num novo patamar, absolutamente pulverizada. E é assustador. Eu não sei o que pensam os dirigentes da Polícia Federal quando enxergam uma coisa dessa, o que pensam os integrantes do Tribunal de Contas da União e que solução a gente pode dar. Eu não sei o que pensam os deputados e senadores, mas está aí um debate que aqui na Band News FM a gente vai conduzir, vai conversar, vai entrevistar especialistas, e não especialistas em corrupção propriamente, mas especialistas que possam nos ensinar o seguinte, o que dá para fazer para elevar o nível dessa discussão. Porque se a gente conseguiu inventar corrupção sem quadrilha, olha, nós estamos entrando numa roça que não está fácil.